E aí, aluno, tudo bem com você? Olha só, aldeia global. Esse é um termo, até pode-se dizer um termo, começou a ser muito mais utilizado nos últimos anos, mas é um termo muito antigo já, que os cientistas das ciências humanas, eles usavam desde lá do início do século XX já, para trabalhar essa questão que envolvia a globalização. O termo aldeia global, ele é autoexplicativo, né? O que é uma aldeia? A aldeia é aquela moradia de uma tribo aonde eles estão ali unidos, estão ali dentro daquele universo, trabalhando para que aquele universo ali funcione de maneira mais organizada e perfeita possível. Então, a aldeia global nada mais é do que a gente trabalhar a comunidade global, ou seja, toda a nossa humanidade de maneira única. Então, a gente quando fala de aldeia global, nós estamos falando de nós brasileiros trabalharmos e convivermos de maneira única junto com os caras que estão lá em Tuvalu, que estão lá nos Estados Unidos, que estão na Europa, enfim, toda essa comunidade global em volta dentro de um único sistema, que é o sistema da globalização, que prega pela união dessas questões que envolvem comércio, cultura e tudo mais. Essa aldeia global, ela para funcionar, como eu citei na última aula, ela precisa de uma ferramenta muito clara, que é o uso da tecnologia. Nesse caso, nos dias atuais, essa tecnologia, nós estamos falando de internet, de aparelhos eletrônicos, que vão fazer com que essa aldeia funcione cada vez melhor nesses espectros que estão aqui no quadro. O espectro social, comercial, cultural e também nos fluxos migratórios que hoje em dia cresce exponencialmente essa mistura de etnias por conta dessa migração. Falando sobre isso, sobre os processos migratórios, a gente vai ter uma trilha só sobre isso mais para frente. A interdependência, essa é uma outra palavrinha-chave que tem que estar dentro do assunto globalização. Se você for responder uma questão discursiva, ou se dentro da questão tiver essa palavrinha-chave interdependência, aluno, fica ligado. A chance desta ser a resposta certa é muito grande. Por quê? Uma aldeia global é todo mundo se unindo, ou seja, todo mundo depende um do outro, correto? Então a interdependência é o Brasil precisar. E o que acontecer em outros lugares vai reverberar na economia, na sociedade brasileira. Lógico, vocês convivem aí dentro do planeta e sabem que uns países são mais importantes do que outros. Na prática, a gente sabe que uns países importam mais do que outros, reverberam mais o que acontece dentro deles, certo? Mas o que é importante entender é o seguinte: de que maneira a cultura funciona dentro da aldeia global? A gente consome cultura europeia, cultura asiática, um grande exemplo, o K-pop, né? Os filmes sul-coreanos vindo com tudo nessa nova década, digamos assim, filmes que ganharam Oscar e tudo mais, a música, né, da cultura sul-coreana chegando com muita força. Nós, com o nosso samba e pagode, atuando lá no Japão, que eles adoram consumir o samba e o pagode brasileiro. Então essa mistura é o que forma dentro da cultura a questão da aldeia global. Na questão que envolve processos migratórios, é um pouco mais antigo, né? O Brasil recebeu muito imigrante, por exemplo, no século XIX. Mas hoje em dia, as viagens de fluxo migratório, não as forçadas, as viagens voluntárias, as pessoas que querem ir buscar em outro país uma nova chance, é muito comum e muito mais fácil porque o mundo está cada vez menorzinho. Bom, de maneira social, nós convivemos com pessoas que moram fora do nosso país. Nós podemos hoje tranquilamente pegar o nosso celular e com 2, 3 toques nele conversar com um parente ou um amigo ou enfim, qualquer que seja a pessoa lá do outro lado do planeta. Então a socialização, ela é global. Ela acontece ao redor de todo o planeta. E o comércio nem se fala, né? A gente pode comprar um produto hoje de qualquer lugar e importá-lo para a nossa casa. Ele vai chegar na porta da nossa casa. Então as relações comerciais, isso eu estou dizendo de um produto que você comprou. Imagina produtos de commodities, exportações de grandes quantidades. Então as relações comerciais hoje, elas têm que ser muito próximas uma com a outra. Então, na aldeia global, os países são interdependentes.
interdependentes. As pessoas são interdependentes. Um país precisa do outro. Então, essa aula foi basicamente para a gente entender como é que funciona esse processo de aldeia global. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, beleza? Valeu, tchau, tchau!